servidor estava na prestação de serviços. E a nossa conversa avançou até bastante, porque depois nós batalhamos muito pela criação de uma escola do servidor do Judiciário em São Paulo. A escola foi criada agora, há poucos meses. Sabe como? Quem organiza o que se estuda na escola, quem organiza o que se faz na escola, quem organiza quem vai para a escola, são os desembargadores do Tribunal de Justiça. Não são os servidores. Não são aqueles que realmente estão no dia a dia no balcão. Entendeu? Aí vem a minha pergunta. Bem, democracia, o que o cidadão entende por democracia? Pior ainda, o que o servidor público hoje entende por democracia? Não é o servidor público que, na verdade, vai administrar a política daquele que foi eleito? Não é ele, portanto, primeiro a ter uma obrigação de voto consciente? Vamos conversar com os servidores, não os servidores de uma elite administrativa, mas o servidor lá no seu cartório de origem, no seu posto de saúde, o que ele entende por democracia e o que ele entende do poder dele de trabalhar com a população pela democracia. Então, como chegar nisto? Parabéns, ouvi hoje a questão do instituto, que a pública vai formar, é uma forma da gente começar a fazer realmente uma preparação do servidor através do servidor, e não daquele que, na verdade, é o poder de Estado e não tem nada a ver com o servidor público. Por falha desse mediador que vos fala aqui, eu não estabeleci uma dinâmica antes, então vamos estabelecendo. Vamos fazer o seguinte, o microfone, tem 2 microfones abertos aqui, as pessoas se apresentam antes. Se quiserem fazer uma pergunta para a mesa, podem fazer. Se quiser fazer uma pergunta específica para uma das pessoas, eu imagino que uma das perguntas aqui é para o próprio Leonardo responder, ficou para toda a mesa. Então, vamos fazer o seguinte, agora eu vou controlar o tempo, de fato, vão ter 3 minutos para cada um responder, e aí, a partir daí a gente vai para as próximas perguntas. A depender de como tiver tempo e dinâmica, a gente encadeia aí algumas perguntas para vir para a mesa. Pode ser assim? Então, vamos lá. Então, 3 minutos para cada, eu vou contar, ok? Então, tudo bem, vamos passar para... Ok. Passa para a Giovana. Giovana, por favor. Bem, eu imagino que muita gente, e em todos, digamos que os escalões do serviço público, fica pensando sobre o que é democracia. Na verdade, no dia a dia das atividades, eu penso que não é um exercício muito comum, né? Pensar qual é o seu papel ali dentro de um sistema democrático como o nosso. Penso que a gente tem que investir nesse tipo de formação, que é qual é o papel maior do servidor público dentro da democracia como promotor e, conforme a minha tese, como representante também. Todo servidor público tem que ter a consciência que é um representante. Ele foi colocado ali não apenas porque ele optou. Na verdade, muitas vezes a gente não pode optar por onde a gente está. Nós somos colocados. E eu gostaria de, além de responder essa pergunta, que não é uma pergunta fácil, né? Mas eu acho que quando nós provocamos o servidor, ele sabe o que é democracia, mas não é um exercício que ele tem feito. Por quê? O servidor, muitas vezes, ele se sente sem força para poder agir como um representante dessa democracia. Seja pelas condições totalmente precárias de trabalho, como é no caso da saúde. E vejam que Brasília é um local que até que a gente poderia falar que nós temos hospitais públicos que funcionam. Mas eu já tive colega, né, trabalhando no Agarram, que falava, Giovana, nós temos aqui uma luva que é uma luva de procedimento, que custa centavos, e nós temos uma luva de cirurgia que custa reais. E eu vejo o faxineiro usando a luva de cirurgia.
E quando a gente vai buscar o que aconteceu, a compra não foi feita exatamente como deveria ter sido feita. Nós temos colegas da educação, se vocês abrirem no orçamento dos municípios, a gente tem os repasses constitucionais do Fundeb, tem município que era para ter escola de ouro. Fico perguntando, mas, prefeito, com isso aqui de dinheiro, como é que o senhor não tem escola de ouro? Não, nós também tivemos um problema nós compramos os computadores, mas não tivemos, ainda não contratamos ninguém para instalar. Então, a gente vai ter que abrir a licitação para contratar a empresa que vai instalar os computadores. Nisso, o computador está lá 1 ano, e a moçada, precisando da tecnologia para poder concorrer para um Enem, para um vestibular, sem usar. Então, nós temos um problema de estrutura que não pode ser negado. Nós temos aí uma mão dupla de problemas. Não dá para a gente questionar se é o ovo ou a galinha. Está na hora da gente pegar e começar a resolver o problema. Nós temos um problema de uma caixa preta na administração pública. Uma caixa preta. Se a gente for olhar, boa parte dos nossos problemas é na gestão de recurso, é na gestão do recurso financeiro e do recurso humano. Eu coloquei na minha fala anterior que eu acho que um dos maiores problemas é que o servidor público que trabalha na parte técnica, você vai pegar lá uma professora, você vai pegar um auditor, você vai pegar um analista legislativo, ele diz para você como resolver o problema. Ele fala, eu tenho a solução, não, eu sei como resolver. Só que isso não chega nas instâncias, geralmente nas instâncias, nos escalões gestores, no meu olhar, porque boa parte do alto escalão da gestão pública, em todos os poderes, foi ocupado por indicação meramente política. Isso, no meu ver, como uma técnica, como uma professora, causa um problema muito sério. Essa pessoa pode ser indicação política, mas ela minimamente tem que ter um conhecimento técnico e ela tem que ouvir o servidor. E aí, nessa ideia de uma caixa preta, eu fico pensando se não é um desafio nosso começarmos a abrir essa caixa preta, a falar por que algumas coisas estão na gaveta e não andam ainda, a falar, enfim, eu não vou me adentrar muito, porque eu já recebi o puxão de orelha do colega. Mas a questão é, nós vamos ter coragem, porque nós protegemos muito a administração pública. A gente protege o Estado. Tem muita coisa que a gente tem vontade de falar, que não está funcionando, e que a gente tem vontade de apontar quem é o maior responsável. Geralmente está lá no alto escalão, e nós não falamos, porque nós protegemos. Então, quando eu não sou uma mulher muito romântica, e não falo muito de amor, os meus colegas sindicalistas sabem disso. Mas eu vou tentar, então, aderir a esse grande projeto. Quando é que a gente vai, então, colocar esse investimento, que é esse amor pelo nosso serviço, pela administração pública, pelo Estado, e começar a abrir essas caixas pretas? Porque, se continuarem fragilizando as instituições como estão querendo fazer, eu acho que a gente tem que começar a abrir essa caixa preta. Com força, sem dó. Se estão jogando duro com a gente vai parar de proteger o Estado como a gente vem protegendo. E vamos abrir as caixas pretas. Vamos ver como é que vai ficar esse jogo. E eu acho que isso é lutar e defender a democracia. Eu acho que a gente já tem um mote aqui, e aí eu vou reabrir as perguntas para a plateia, depois a gente vai passando para as pessoas da mesa que não falaram ainda, e eu acho que, até que a gente consiga mudar o mote do debate, a gente continua dessa forma, dessa dinâmica. Por favor. Alô? Bom, boa tarde a todos. Aires Ribeiro, sou presidente da Confederação dos Servidores Públicos Municipais. Não quero tratar aqui dos problemas dos municípios, que ficaria o dia inteiro, mas ouvindo cada um dos senhores, devo perceber que todos sabemos o que está errado e o que tem que ser feito para consertar.
Aí a gente ouve o último palestrante, que, na realidade, fala a linguagem do que o povo pensa da gente. Então, deu para ter bem essa noção. Tá? Presidente, acho que a gente sabe qual é a nossa grande responsabilidade. É desmistificar, tirar do povo brasileiro que político é político, servidor público é servidor público. Tá? Porque está misturado. Então, quando se vê tudo o que está acontecendo nesse país, se pensa em serviço público e se pensa em servidor público. Cabe a nós, então, todos, de todos os níveis de poderes, e sentarmos exatamente na nossa instituição e pensarmos juntos esse projeto para resolver não só o serviço público, mas resolver a nação. Como fazer isso? Mais alguém da plateia? Por favor, tem um aqui desse lado. Meu nome é Magdalena, eu sou servidora de carreira da Câmara dos Deputados, 34 anos, 35, já até esqueci, né? E também sou da FENAFIRC, da diretoria da FENAFIRC, da ASCAD, e agora eu estou tendo o prazer de ser diretora na área legislativa da Pública. Aí eu até, quando eu ouço meus colegas, eu fico pensando, eu tenho vontade de ser poetisa, de definir o que eu estou sentindo pela Pública. Eu estou sentindo uma esperança enorme pela Pública, porque, até assim, pegando um pouquinho no gancho do meu colega, o doutor Severino, né, que eu, apesar de não exercer, também sou advogada, eu acho que o que falta para o servidor público, realmente, ele pode até sentir, mas na sua competência, no seu trabalho, falta amor. Amor por esse país, porque quando eu assumo um cargo público, pensando só na sobrevivência da minha família, eu estou esquecendo de pensar na sobrevivência da população em geral. Então, eu quero assim fazer, eu não sei se eu quero perguntar, se eu quero devagar, se eu quero sonhar, mas eu quero perguntar se alguém entender como pergunta, que responda. O que é que o servidor público, que às vezes fica com cara de paisagem, e somos todos, muitos de nós, o que nós podemos fazer para combater a corrupção? Gente, esse mal está assolando esse país, sabe? Isso me dói. Quando eu vou numa comunidade que eu faço trabalho comunitário e vejo as pessoas passando fome, fica no tempo, e eu fico pensando, tanta gente desviando verbas, e aquelas pessoas sem dinheiro para sobreviver. Né? Eu vejo com meus olhos mesmo, porque eu estou lá, eu gosto de ir, eu gosto de sentir o pouquinho que aquelas pessoas sentem, e faço alguma coisa para ajudar aquelas pessoas. Então, eu tenho esperança, não vou perguntar o que a Pública vai fazer, não, porque eu sou pública também. Eu sou pública porque eu sou servidora pública, eu sou pública porque eu estou na Pública. Eu quero simplesmente sonhar que a Pública vai fazer alguma coisa para que o servidor saia dessa condição de só saber que tem corrupção. Então, nós temos que criar algum mecanismo para que o servidor tenha coragem de dizer: alguém está cometendo alguma coisa que vai fazer falta lá na população. Eu não, eu estou bem, às vezes eu vou ter que pegar um pedacinho desse bolo. Gente, nós temos que despertar. Eu acho que a corrupção, ela destrói família, porque destrói a dignidade de um povo, de uma família. Ela destrói. Então, daí o quê? O Estado é ausente, aí eu vou drogar, eu vou roubar, eu vou matar. Tudo isso porque o governo não dá, o Estado não dá dignidade. E eu sonho, Pública, eu sonho com você. Se eu fosse poetisa, eu faria uma poesia agora, para dizer que eu acredito que esse país vai ser melhor, porque nós estamos nascendo. Nós temos que despertar, sim, o trabalhador, o servidor público, sair dessa masmorra de ficar pacificamente. Eu ganho meu salário, estou pouco lixando para vocês. Gente, nós temos que parar com isso. Nós temos que fazer alguma coisa para o nosso país sair dessa posição de paisagem, de cara de paisagem, tá bom, gente? Muito obrigada.
Bem, nesse debate sério e também com amor, eu vou passar para o Dinei para que ele fale um pouco. Quer dizer, acho que o tema ele centra nesse tamanho do Estado, que o Estado, de fato, não cabe na sociedade. Acho que tem um ponto que a gente tem que tratar aqui também, que é o ponto levantado por ela, que é o ponto da corrupção dentro desse Estado. Que não só mistura políticos, evidentemente, também mistura empresários e mistura servidores públicos, evidentemente. Vamos lá. É um tema complexo, como falou o professor Leonardo. Nós vivemos uma cultura, né? Temos uma herança toda patrimonialista aí de 500 anos. Né? Eu acho que o Brasil evoluiu muito, principalmente na última década, evoluiu muito, de forma inegável. E nós temos um curto espaço de tempo, lei de conflito de interesse, lei anticorrupção, lei de acesso à informação, portal de transparência. Hoje, no menor município do Brasil, você sabe quanto foi deslocado de recurso federal para a execução de políticas públicas, né? Temos os conselhos, que mal ou bem estão constituídos com suas deficiências, mas podem acompanhar a execução, né, orçamentária do seu município. Mas eu quero aqui partir, ainda estou até agora arrepiado aí com o discurso sobre o amor que o Newton fez, né? e a Magda agora retomou ele. Pois você sabe que na mitologia grega o Eros, né, que é o amor, ele é filho, tem uma das linhas interpretativas, né? Ele é filho de pobreza e do expediente, né? Então por um lado ele é carência, mas por outro é capacidade de realização, de solução. Então, eu acho que os desafios que estão postos aí para nós são os desafios do nosso tempo, que nós temos que dar conta e temos as condições para dar conta, né? E prova disso são os avanços que a gente teve nesse âmbito aí nos últimos anos. Agora, também, eu acho que a gente não deve fazer o discurso assim muito moralista, combater a corrupção no abstrato, né? Eu acho que a gente tem condições de tratar questões, né, tem que focar e tratar uma questão por vez, né? Eu vou citar um caso, né? Nós temos tramitando no Congresso aí há anos um projeto de lei sobre o enriquecimento ilícito, porque hoje você encontra um agente público aí com 100 milhões na conta, você não pode fazer nada em relação ao fato em si. Bom, tem 100 milhões na conta e aí, se eu não conseguir demonstrar de onde é que esse dinheiro como esse dinheiro foi mal havido, não tem punição, né? Então, nós temos que inverter essa lógica. Mostrar que se tem 100 milhões na conta, ele tem que dizer de onde é que saiu esse dinheiro, senão vai ser penalizado e o dinheiro vai voltar para onde talvez ele não devesse ter saído, né? Então, acho que assim, tem que focar, né? Tem questões específicas que a gente pode trabalhar. Lembro quando era ainda projeto de lei anticorrupção, que o empresariado estava organizado para não deixar o projeto tramitar, né? Conversamos com o deputado Carlos Zaratin, na época que era o relator, enfim, depois um longo trabalho, né, nosso, de outras instituições, o projeto foi adiante e virou lei, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que ver focos específicos aí em que é possível a ação e trabalhar, né? Arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. Fica com o microfone lá, por favor, senhor. Você. Boa tarde. Meu nome é Supricílio Barros, sou presidente da Associação da Polícia do Congresso Nacional. Queria fazer uma pergunta aqui direcionada para o nosso presidente, nobre professor Nilton Paixão. A Pública é uma central sindical. Foi criada tendo como necessidade fisiológica a defesa dos interesses dos seus filiados, que, no caso, engloba todos os servidores públicos. Ao mesmo tempo, sendo uma entidade da sociedade civil, tem como responsabilidade buscar o aprimoramento do sistema democrático brasileiro. Queria perguntar como a Pública fará para garantir essa medianice aristotélica nesse processo. Presidente, com o senhor. Como diria Heidegger, obviamente em alemão, essa foi de lascar. Conta que no reinado distante, no Oriente, o imperador decretou que as carruagens deveriam ter kits de primeiros socorros.
O setor de segurança do Império alertou o imperador, dizendo, olha, isso é um absurdo, ninguém sabe usar esses kits. Eu determinei. A sociedade desesperada correu atrás dos kits, que logo se esgotaram, fizeram das tripas coração e adquiriram o kit. Uma semana depois, o imperador decretou a completa inutilidade dos kits, e eles foram retirados das carruagens, né? Esse mesmo imperador decretou que toda carruagem deveria ter uma lata de 10 litros d'água. Caso os cavalos perdessem o controle e houvesse um incêndio, lá estaria os 10 litros de água. Não contente, um mês depois de todo o esforço dos súditos para adquirir latas de 10 litros para colocar água, ele disse que era insuficiente, que precisava de latas de 15 litros. Outra correria. Ninguém questionou absolutamente nada, foram atrás das latas de 15 litros. Um mês depois, o mesmo imperador disse, olha, não precisa mais nem da lata de 10 litros, nem da lata de 15 litros. Né? O que fazer com essas latas? Né? Alguém sugeriu, olha, vamos guardar, porque governo é igual herpes, sempre volta. O que eu quero dizer isso? Me lembrei, na sua pergunta, senhor Precílio, de um jovem escritor de 18 anos, Etienne de la Boétie, que escreveu o Discurso da Servidão Voluntária. Como pode 14,5 milhões de servidores públicos aceitarem decretos imperiais, caricaturas dessa forma, sem dizer nada, sem reagir? E não precisa de violência, basta não fazer. Servidor é servir, mas não é abraçar servilismos. Quando estamos diante de equívocos, nós temos o dever moral, ético, de denunciar, de mostrar as inconsistências. É assim que a gente se aproxima do amor menos eros, ligado ao contato físico, ao sexo. Não é? A gente se aproxima, talvez, de um amor filia, de amizade. Ou, quiçá, de um amor ainda mais etéreo, que é ágape, no sentido de defender os valores fundantes e fundamentais da sociedade brasileira. Nós precisamos abandonar esse discurso de servidão voluntária que impusemos a nós mesmos. Nós, servidores públicos, antes de ter compromisso com o Estado, temos compromisso com os cidadãos brasileiros, e nós também somos cidadãos brasileiros. A pública quer fazer esse debate, quer fazer essa moderação com a sociedade, a partir dos servidores, numa ampla discussão interna do nosso papel, da nossa identidade, perguntar e responder a nós mesmos, o que é ser servidor público? Qual é a função, qual é o papel de um servidor público? O que a sociedade espera de um servidor público? E é óbvio que vamos discutir amor, relacionamento humano, num sentido mais profundo da palavra, na sua semântica especial de aproximação, de olhar para o outro, olho no olho, não é? Porque não é só servidor público. Qualquer pessoa não tem o direito de olhar de cima para baixo para quem quer que seja, muito menos um servidor público. Numa excepcional hipótese, eu posso olhar de cima para baixo em relação ao meu semelhante, é quando ele estiver no chão. Porque eu olho para ele e levanto. E digo assim, você é cidadão. Você precisa exigir. E há cidadãos ainda nesse país que sequer sabem os direitos que têm. Nós precisamos, eu vou talvez usar um termo muito infeliz, popularizar, né, ou levar de uma forma mais didática a importância do Estado, porque esse nível de tamanho de Estado não chega na esquina, não chega ainda na padaria, no açougue. Nós precisamos democratizar esse debate que, lamentavelmente, ainda está muito intelectualizado. Nós não podemos perder a profundidade do debate, mas precisamos encontrar formas de popularizar esse mesmo debate. Só assim a gente consegue construir. É fácil? Não, não é fácil. Mas, se fosse fácil, também não teria esse gosto do desafio. Nós precisamos estar unidos nesse sentido, de fomentar permanentemente um debate qualificado do Estado que queremos. Se o Estado está maior ou menor que
que a sociedade, se ele deve fazer isto ou aquilo. E é só conversando mesmo, né? Minha filha, de 15 anos, é a caçula, perguntava, pai, o que o senhor faz na vida? Eu faço muitas reuniões, aí, no final, ela não teve muita paciência, falou assim, então, o senhor só conversa, né, pai? Filha, eu só converso, como eu converso aqui em casa, mas você não acha importante a conversa? Ela falou assim, depende. Se for conversa fiada, não. E ela tem razão. A pública não quer fazer conversa fiada. A pública não quer ser a 13ª das 12 já existentes centrais sindicais. A proposta é diálogo permanente com a sociedade. É pisar o asfalto, é pisar o chão batido de terra. Esse país é muito grande e há serviço público em todos os lugares. Nós precisamos democratizar esse debate. Só assim a gente vai ter um país melhor. Só assim haverá possibilidades de um acordo de entendimento entre o diálogo social. Eu não vejo outra forma, né? E a pública está fazendo um começo. E o começo parte desse princípio do diálogo permanente. Roberto Guimarães, presidente da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Câmara dos Deputados. Parceiro do Milton, do Sindileges, e muitos orgulho agora participar também da pública, porque acredito, e muitos colegas lá da nossa associação dirigente acreditam no trabalho que nós pretendemos fazer. E gostaria de rememorar aqui. Falamos sobre o cidadão. A formação do cidadão. Se nós formarmos bem o cidadão, nós iremos formar também o servidor cidadão, com mais qualidade. Para formarmos o cidadão, temos que ir no lar, na família. Para chegarmos a isso, tem que haver um trabalho forte nas escolas, chamando os pais e ensinando a eles como é que cuida dos filhos. Que nunca mais ocorreu isso. Em algumas escolas particulares, acontece. Mas na escola pública, nunca mais eu ouvi falar. Como eu sou originário da escola pública, meu pai, se não fosse, era chamado a atenção. E faz tempo, viu? Faz tempo, sou mais velho que vocês, todos aqui. Então, eu quero dizer que essa parte, como a professora falou, do cidadão, a formação, para que possamos chegar realmente à democracia. E o que é forte na pública, eu vou afirmar, mas vou pedir ao Nilton para responder. Nós poderemos trabalhar apartidariamente, sem ligações com partidos políticos, porque as outras centrais são todas dependentes de partidos políticos. Se assim for, não conte comigo. Nós temos que ser independentes. Nós somos os servidores do Estado brasileiro. Nós é quem servimos os nossos compatriotas. Nós é que servimos as famílias. Nós é que servimos a educação. Nós é que servimos a saúde. Nós é que servimos a segurança. Nós é que servimos ao poder legislativo. Então, nós temos que ser independentes, cidadãos primeiros e independentes. Se nós, pública, tivermos ligação com partido político, iremos ao BAC, muito cedo. Pergunta, Nilton, na nosso estatuto, tem alguma referência que diz que nós somos sem ligação com partidos? Obrigado. Há uma previsão expressa, estatutária, na pública, que veda qualquer vinculação partidária da pública. Senão, nós seríamos um pouco mais do mesmo, né? Nós não furtaremos de fazer o debate com os 28 partidos existentes. Posso estar errado, mas é possível que, até nós terminarmos aqui, apareça a 29ª agremiação partidária, né? A pública, se filiar a um partido, ela vai receber um carimbo limitador, né? Nós queremos, inclusive, fazer discussões sobre a estrutura
de políticas públicas referentes à organização da atuação político-partidária no Brasil. Nós temos vários colegas ligados à Justiça Eleitoral que querem fazer esse debate. Como é que a PUBCA vem aqui para o Congresso com o carimbo de um determinado partido para discutir com os outros 27? Não faz o menor sentido. Ah, a pública é contra os partidos. Não, porque os partidos têm previsão constitucional e infraconstitucional. Nós vamos fazer um debate que interessa à sociedade e não a um partido em específico. Uma boa tarde. O meu nome é Fátima Mosqueira. Eu, antes de mais nada, sou servidora pública com muito orgulho e amor. E, diante disso, também, por ser servidora pública e nessa qualidade, estou também fazendo parte da diretoria, sou membro, né, da diretoria da Confeleges, sou também, faço parte do Sindileges, e ainda estamos agora, né, com muito orgulho também, né, e vaidade nisso até, fazendo parte da pública. E, assim, eu quero colocar, diante da sugestão da doutora Giovana, nossa amiga, eu quero colocar, Giovana, que, com essa preocupação de abrirmos as caixas pretas, ou a caixa preta do serviço público, quero muito que a pública, nós, pública, enquanto central, a gente também tenha preocupação de, aliada a isso, nos preocuparmos com a preservação do servidor. Porque, enquanto servidor, ele também tem a sua obrigação de manter certos sigilos, em decorrência da função que ocupa. Então, isso há de ser uma grande preocupação. A outra situação é quanto ao doutor Severino, quando eu ouvi, né, ele ter toda essa colocação do Nordeste, né, e tudo mais. Aí eu queria muito dizer que, em 2 momentos, eu me emocionei enquanto servidora pública. Um, no setor saúde, que você riu quando você ouviu eu dizendo aqui. Mas aquele médico que surtou no hospital de base me fez chorar. Não sei se todos assistiram na Globo. Desculpe falar até nome de emissora, não é o caso, mas acho que também foi transmitido nas demais grandes emissoras, quando ele recebeu um paciente que caiu de uma altura de vários metros, estava numa obra, e esse paciente, quando ele foi para cuidar, que os brigadistas trouxeram, que a SAMU o levou, ele não tinha material. E ele começou a gritar e disse que estava saindo naquele momento e que ia pedir licença e que, em 30 dias, ele voltava e pedia sua demissão do serviço. E assim ele fez, saiu gritando, eu não tenho condições, eu não tenho material, o que vocês querem? E o paciente morreu. Aí fica aquela questão, eu só chorei, que eu me vi no lugar daquele funcionário ali, daquele médico. E a outra questão foi quando eu assisti a na área da educação, a uma professora no programa Conexão Repórter. Isso já quase na madrugada, e ali a professora contando das condições, ela mostrava, porque aqui nós falamos que há colégios, há escolas que poderiam ter sua sala de ouro. Só que lá não tinha, a sala não era apropriada, era numa fazenda, lá no sertão da Bahia, e havia toda uma corrupção. Imagina que até uma balsa, um barquinho que levava as crianças de um local até chegar à escola, essa sala precária, ele estava no quintal da casa do prefeito. E esse barco... foi utilizado para a aquisição desse barco, R$200 mil. E ele nunca foi usado, ficou sempre lá na casa do prefeito. E aí, eu, muito preocupada com aquilo. E, nessa hora, ela falou, a professora falando, e, daqui a pouco, ela, sem querer falar, com medo, né, da filmagem, e passa uma cabra no meio das crianças. Só que eram crianças da 1ª à 4ª série, todas juntas. É uma única sala para esse município. Ali,
a lancheira lá, a moça que faz o lanche, conseguiu trazer de casa uma cebola, uma outra trouxe um tomate para colocar lá no meio da sopa. Me lembrou muito a história da sopa de pedra. Cada um trazia um pedacinho de alguma coisa. E ela chorando, disse que naquele dia talvez a sopa fosse um pouco melhor, porque ela conseguiu trazer um tomate e uma cebola. E tem toda uma verba. E a professora disse, quando você falou que o fulano de tal, autoridade tal, ele conseguia vir de... quer dizer, ele muitas vezes não deve ter entrado num serviço público, né, de transporte. Lá a professora vinha de mula, ou a pé, porque o que ia para transporte, quando ela foi reclamar, o prefeito disse, não, pega só a mula aí, não sei o quê. Tipo assim. E eu saí dali, gente, eu me emociono com isso, eu chorei mesmo. E eu saí dali, eu passei a madrugada acordada, e pela manhã escrevi para um deputado, relatando o fato. E pedi muito que assistisse o vídeo do programa, mas é isso que eu queria colocar. Eu queria muito que a pública, e escutei nas palavras do presidente, que vai andar nessas estradas de barro. Gente, isso é crime. Como é que nós, da pública, vamos poder, viu, doutor Severino, estar aliados a isso aí e apurarmos esse tipo de crime? Que isso é município. É aquele município interiorano do sertão que nós aqui, numa capital, não vivenciamos. Mas é triste. O melhor lanche, lá na Alagoas, onde eu trabalhei lá uma época, o melhor lanche, que era o melhor charque, ia para casa, eu não vou dizer, não posso, né? Mas, enfim, é para casa de prefeitos, para casa das autoridades máximas. Então, eu peço a ajuda, tá, na averiguação desses fatos que estão lá no interior e não aqui na capital, nas capitais, e peço ajuda aí de todos para a gente poder realmente trazer um trabalho eficaz no combate a tudo isso. Obrigada. Eu vou voltar um pouco aqui para a mesa novamente. O Leonardo vai fazer um comentário rápido e eu vou passar para o doutor Luciano. Era um ponto que eu tinha trazido para dizer como é que serviço público e democracia se relacionavam, que acabei não colocando, mas, a partir de sua fala, é importante colocar. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa em Águas Lindas sobre comportamento eleitoral, que é o meu tema de pesquisa lá no doutorado. E aí, quando a gente perguntava a intenção de voto, assim, por que as pessoas iam votar num determinado vereador lá, elas diziam assim, por causa da educação, por causa da educação, por causa da educação. E eu fiquei muito impressionado, assim, nossa, como a educação é uma coisa importante para a população de Águas Lindas. Mas fiquei impressionado e desconfiado. Aí fui fazer uma pesquisa qualitativa e conversar cara a cara com as pessoas, né? E aí eu descobri o que era. Na verdade, você tinha duas escolas na cidade, uma municipal e uma estadual, e a diferença entre elas era a seguinte, numa tinha merenda e outra não. Então, os vereadores, os candidatos, eles trocavam o voto pela vaga na escola que tinha merenda. Então, o que isso traz? Hoje, não há liberdade de voto ou de posicionamento das pessoas, né, que é uma condição democrática, enquanto você não tem os serviços públicos universalizados minimamente. Enquanto as pessoas precisarem da interferência de um político para acessar o serviço público, não vai ter liberdade, não vai ter democracia. E hoje, porque, na medida em que o serviço público ele não chega a todos, alguém precisa escolher aonde esse serviço público vai chegar, né? E, na medida em que esse alguém que escolhe é um agente político e ele troca isso por apoio eleitoral, aí você já conhece as consequências. Então, só esse é um ponto de fala. Enquanto não houver universalização com algum nível mínimo de qualidade do serviço público, a democracia ela é capenga,
né? Esse é um outro aspecto, Léo. Assim, só fazendo uma inserção muito grande em algumas posições que foram colocadas, e eu não me proponho aqui a discutir a essência da democracia, nem filosoficamente o que é, porque isso é discutido há 5.000 anos e está ainda em processo de aprimoramento, né? Mas, logicamente, como a proposta é discutir o funcionalismo público, o momento atual, né, as questões que hoje envolvem, as angústias que estão, e aí eu puxo, logicamente, esse relato que a senhora fez, uma vez que me respeita a minha área, né, o conflito que existiu entre os pacientes e o médico, onde se registrou aquele episódio. Isso não deixa de ser a materialização, não é, desse estado de conflito entre uma sociedade que tem uma expectativa e se espera alguma coisa do sistema que lhe foi prometido, não é, e um servidor, né, que está lá angustiado ali de não poder trabalhar ou não trabalhar na forma que ele está se achando confortável para tal. Você pode replicar uma situação como essa a muitos setores do serviço público, né, onde esse conflito, em graus diferentes, vai existir. É muito comum você entender ou avaliar o corpo de professores que, apesar de ter feito a opção de ensinar, faz tudo para sair da sala de aula, porque o conflito que se estabeleceu entre o aluno e o professor, a ponto de haver agressões que são reportadas, não é? Isso está cada vez mais em destaque, mais evidente na montagem desse processo que nós estamos vivendo, não é? Isso, logicamente, nos remete à necessidade de fazer essas autorreflexões, essas autoavaliações. Para, nessas autoavaliações, nós termos também coragem de se autodepurar. Porque se você não abrir as caixas pretas, né, se nós não abrirmos, o diagnóstico delas, né, não são assim tão bons, ou tão simpáticos, ou tão favoráveis, né, ela vai nos induzir, vai, de alguma forma, nos obrigar a fazer essa depuração, cortar na carne, que é necessário para você criar um elemento que possa ser defendido diante da sociedade. É um momento difícil, é um momento importante que nós temos que aproveitar para discutir, para evoluirmos com tudo isso, né? E, logicamente, essas oportunidades nós temos que dar muita densidade à nossa discussão para saber, em cima da teoria, em cima dos conceitos, como é que nós nos aplicamos e nos vemos. Lamentavelmente, o Leonardo não está aqui agora, mas é uma coisa que também nós não podemos deixar de discutir, inserir no que significa todos esses elementos, todo esse momento de hoje, se nós não inserirmos também a nossa questão midiática, não é? A questão da informação, a questão da divulgação dos processos, como isso é feito, de que maneira isso é feito, porque isso tem grande importância em todo esse estado conflituoso